Apesar das prisões em Brasília e da forte repressão contra os atos terroristas que estão acontecendo no Brasil, o Bolsonaro parte para a guerra e começa a trazer novamente o seu argumento de que as eleições foram fraudadas, fazendo isso lá dos Estados Unidos. As pessoas envolvidas nos atentados em Brasília estão fugindo para os Estados Unidos. Há alguns dias atrás, nós tivemos uma tentativa de desativação do sistema elétrico de Itaipu, que seria suficiente para prejudicar demais a indústria que está ali na região metropolitana de São Paulo. Todos esses eventos juntos levam a uma sugestão de que o Bolsonaro estaria recebendo apoio de algumas forças localizadas nos Estados Unidos para dar continuidade a esses atentados que estão acontecendo no Brasil. E para entender isso, a gente precisa olhar os dados do mercado ontem. Nós tivemos uma baixa no dólar e um aumento na Bolsa de Valores aqui no Brasil, e tudo isso acontece, obviamente, porque quando o governo federal tomou coragem de prender os terroristas e começou realmente a colocar terroristas na cadeia, o clima de desenvolvimento tomou o Brasil. Obviamente, você não colocaria o seu dinheiro num país onde o terrorismo está ameaçando um golpe de Estado. Quando os terroristas começaram a ser presos, o clima no mercado foi de que agora tudo vai dar certo, bolsa subindo, dólar caindo. A gente precisa concordar que o desenvolvimento industrial dentro do Brasil gera um certo ar de desespero nos Estados Unidos, é concorrência. Ao mesmo tempo, vocês já pararam para pensar que quando nós brasileiros estamos melhores em condições financeiras, a gente consome a nossa carne, por exemplo, aqui no Brasil, no lugar de exportar para os Estados Unidos. Essa disputa internacional pelos recursos que são produzidos aqui no Brasil é que acaba incentivando que alguns países façam essas intervenções aqui no Brasil, como, por exemplo, a Lava Jato, que nós tivemos agora a confirmação de que sim, tivemos uma intervenção do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Os protestos que iniciaram em 2012, todos envolviam argumentos dos Estados Unidos e agências de comunicação dos Estados Unidos, e agora uma nova narrativa chega aqui no Brasil e já está sendo abraçada tanto pela direita quanto pela esquerda, que é a narrativa de guerra contra o terror. Agora, a história nos mostra que ao longo dos últimos anos, todas as guerras contra o terror aconteceram com os Estados Unidos tentando acabar com o terrorismo que eles mesmos incentivaram em países que possuem petróleo. A sugestão que eu tenho é que, embora a gente possa estar comemorando aí o Biden do lado do ex-presidente Lula, ao injetar dentro do Brasil essa ideologia de guerra contra o terrorismo e, ao mesmo tempo, sediar nos Estados Unidos os terroristas que estão causando essa guerra no Brasil, os Estados Unidos podem sim estar incentivando todo esse conflito, porque ele ainda não acabou, ainda temos gado lutando nas ruas, tentando fazer tudo enquanto é tipo de confusão para continuar aumentando o preço do dólar no Brasil e acabar de vez com a nossa capacidade de desenvolvimento. Enquanto os Estados Unidos estiverem dando proteção para o Bolsonaro e para os outros golpistas lá em solo americano, permitindo que eles de lá contestem as eleições no Brasil, eles estão incentivando os conflitos no Brasil. Embora o presidente dos Estados Unidos diga que ele é contra qualquer tipo de golpe contra a democracia e ele é contra o terrorismo, se ele está sediando os terroristas que estão organizando o gado no Brasil para causar esses crimes em Brasília, ou então tentativa de desativação do sistema elétrico de Itaipu e agora novas ameaças, a gente precisa pensar realmente se não são os Estados Unidos, que estão prometendo uma guerra contra o terror no Brasil e um apoio ao Lula, que não estariam incentivando esse conflito para distanciar ainda mais o nosso povo da possibilidade de desenvolvimento e consumo. Inscreva-se no canal Leonardo Stoppa, vamos esperar que os Estados Unidos deportem o Bolsonaro e os demais terroristas que estão por lá, mas enquanto isso, fica a dúvida. Até mais.